Alô, meu querido, alô, minha querida, alô, meu colega, alô, minha colega, alô, meu amigo, alô, meu chegado, aqueles que gostam de nós, que gostam dessa palavra, que gostam desse desfrute. Nós estamos juntos para novamente nos deliciarmos com a palavra de Deus. Eu tenho falado por esses dias sobre o ministério do Novo Testamento e dos ministros do Novo Testamento. Eu tenho falado a respeito disso, que o ministério de Deus é edificar o seu corpo, que nada mais é que é uma mescla da divindade com a humanidade. Esse é o ministério de Deus, não é? Está muito claramente definido em Efésios capítulo 4, versículos de 12 a 14. Está lá escrito isso aí. Mas qual é o tipo de pessoa que consegue cooperar com Deus nesse ministério? É um vaso fraco e de barro, o ser humano. Deus quer o homem para cooperar com ele. Quem é Deus? Uma entidade forte, universal, onde não há pecado, onde não há corrupção e só há vigor. E quem é aquela pessoa que Deus quer usar para cooperar com ele nesse seu intento? O homem, fraco, frágil e mortal. Pecador, inclusive. Fraco emocionalmente, fraco mentalmente, fraco fisicamente, porque morre no máximo. Chega no máximo ali, na média dos 100 anos, depois já estamos dando abraços para o além, vamos dizer assim. Fraco. E é este homem que Deus quer usar, não é? É este homem que Deus quer usar. E falei de que a formação dos ministros, que depois você vê no outro vídeo lá, Deus quer formar-nos, quer nos conformar a Ele, para que nós possamos não dar tanto trabalho para Ele, mas cumprir junto com Ele o nosso, vamos dizer assim, o nosso ofício. O nosso ofício, sabe o que é, gente? É cooperar com o Espírito, porque o trabalho é do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3 diz que o ministério é do Espírito e esse ministério é cheio de glória. E Paulo diz assim, tendo esse ministério que é a glória dentro de nós, que é o Espírito dentro de nós, Paulo disse, eu não desfaleço, porque eu posso até estar quebrado, mas depois eu me levanto, eu posso até estar perplexo, mas depois eu me recupero, eu posso até ter sido ofendido, mas eu me levanto, eu posso até ter sido triturado, mas depois eu sou recomposto. Paulo disse, se eu tenho esse ministério, eu não desfaleço. Então, esse conjunto de coisas aqui faz parte da formação do ministro, tá certo? E hoje eu quero mostrar uma coisa para você, que quero enfatizar mais um item desse ministério, que é essa nossa união com Deus para que nós consigamos realizar a nossa porção, aquilo que Deus nos entregou junto com Ele, Espírito, que é a nossa união com Deus. Deus quer nos unir a Ele, eu já disse isso, já dissemos, e nós precisamos querer nos unir a Ele. Então, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A nossa comunhão. Diz assim, ó, fiel é Deus, pelo que fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para quê? Deus é fiel. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para a comunhão. Comunhão é mescla. É mais ou menos assim, se você tem um café com leite, quando eu estou fazendo café, daqui a pouco eu sinto vontade, eu quero um café com leite. O que eu faço? Eu chamo o leite para ter comunhão com o café. Eu chamo o leite para comunhão com o café. E o que dá no final? Aquele delicioso sabor que já não é café e nem é leite, propriamente, na sua essência, mas é uma mescla dos dois. O leite foi chamado à comunhão com o café. Quando o leite é chamado à comunhão com o café, é chamado para se misturar o café e perder as suas características, suas composições originais e se transformar numa outra entidade. Um café com leite. Nós somos chamados para a comunhão do Filho. Nós somos chamados, como vasos de barro que nós somos, fracos, nós somos chamados para dentro do Filho, para ter comunhão com Ele e desaparecermos em nossa estrutura inicial. E nós nos tornamos uma outra coisa, nada mais é do que a transformação.
eu me transformo em algo diferente, num ser diferente. Eu mantenho as minhas propriedades, mantenho a minha identidade inicial, eu continuo sendo Edivaldo no caso, mas eu sou um Edivaldo mesclado e saturado pelas características da divindade dentro de mim. Eu fui chamado para ter comunhão com Jesus. A sua vida cristã só tem sentido se você compreender que você foi chamado para isso. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para a comunhão com Jesus Cristo, para se misturar a Jesus Cristo. E nessa de se misturar a Jesus Cristo, tudo mais acontece. Você cria seus filhos, você ama o seu esposo, você prega o evangelho, você perdoa as pessoas, você passa a ser uma pessoa fiel, você oferta, você faz tudo o que quiser, tudo que se pede, tudo que Deus pedir, você faz. Se você se unir a Deus, se você se unir ao Filho de Deus. Então, isso faz parte vamos dizer assim, da formação deste ministro. E aí eu quero voltar, isso, para enfatizar um pouco mais isso, eu quero ir para 1 João, eu quero mostrar para você que existe um outro trecho tão forte quanto esse que eu li, que está em 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 4. Presta atenção nisso aqui. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos, é a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. Então, o João aqui dizendo que dava testemunho da vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Aí diz assim, o que nós temos visto e nós temos ouvido, nós anunciamos a vocês. Anunciamos a vocês, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Então, João diz, olha, o que eu recebi, eu anuncio a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, comunhão. Eu acabei de falar que comunhão é uma mescla. Na verdade, são as propriedades que se fundem. Está aqui João dizendo que recebeu de Deus e que agora, aquilo que ele tinha, ele estava entregando para os outros, para que os outros tivessem comunhão com eles. Então, era João numa comunhão com Deus, querendo que os homens tivessem comunhão com João. Ora, ao ter comunhão com João, teriam comunhão com quem? Com o próprio Deus. João e Deus, então, misturados, mesclados. Quando vem alguém para ter comunhão com João, comunhão, no sentido que eu falei agora, essa mescla, eles vão se misturar com o Deus que está misturado com o João. Ou seja, é um João trabalhado tendo comunhão com alguém. E isso aqui influencia aquela pessoa lá. Essa é a comunhão. O que temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha que interessante. João dizendo o seguinte, vocês precisam ter comunhão conosco. Eu pergunto para você teria coragem de dizer assim, quando vocês estiverem em comunhão conosco, vocês terão encontrado a essência da vida de vocês? Alguém poderia dizer, mas você é maluco? Eu quero ter comunhão com Deus, não é com você. Mas João está dizendo o seguinte, se vocês estiverem em comunhão comigo, vocês terão comunhão com Deus, porque eu estou misturado com Deus e vocês me encontrando, na verdade, vocês estão encontrando Deus. Você teria coragem? Teria coragem? Quando eu tenho comunhão com você, é Deus que eu encontro? Quando você tem comunhão comigo, é Deus que você encontra ou você encontra o quê? Então veja que interessante. Ora, João diz, não tenham medo, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas eu vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. A alegria dos irmãos está em ter comunhão conosco, que temos comunhão com Deus. E a alegria está aí. Se você quer fazer com que as pessoas fiquem alegres, você precisa ser o fator de união dele com Deus. Só que eles vão encontrar Deus em você. Como? Misturado com o que você é, transformado que foi. E então eu quero ler outro versículo para terminar. Que diz assim. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Esse versículo ele me dá arrepios. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Esse versículo me dá arrepios. E eu queria que você também ficasse arrepiado comigo. 3, 11.
Jurei na minha ira, disse Deus, não entrarão no meu descanso. Se você procura descanso, existe certa dose de retribuição de Deus que significa não entrarão no descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perceba que eu vou chamar o leite à comunhão com o café, para dar o café com leite. Aqui existe algo que dificulta, que afasta Deus do homem, que me afasta do Deus vivo, dessa comunhão. É a minha incredulidade, é a minha dificuldade de crer, é a minha dúvida. Geralmente, a sua dúvida, você pergunta, meu Deus, mas por que eu tenho dúvida? Porque nós nos sentimos muito sábios, muito senhores de si, senhores da vida. Os outros perderam o encanto no conhecimento, na instrução para mim. Agora eu sei de todas as coisas. Eu cresci, tenho idade, inclusive. Olha o que eu estou fazendo. A dúvida vem por esse sentimento de autossuficiência mortal. Esse sentimento produz dúvida, produz a incredulidade e afasta o Deus vivo de nós, e o café com leite e a união do homem com Deus está interrompida. Nós temos que ter muito medo disso aí, tá bem? Muito medo disso. Nós não queremos que isso aconteça com a gente. Né? Nós queremos executar a obra de Deus de maneira tranquila, no descanso. Eu preciso, se eu não me relacionar com Deus dessa maneira, se eu não for alguém que crê em Deus, que afaste as minhas percepções, as minhas, vamos dizer assim, a minha sabedoria, se eu não afasto de lado por um pouco para ter comunhão com Deus, eu não tenho descanso. E tudo que eu faço parece que tem um fardo nas costas. Eu fico cansado. A vida cristã fica enfadonha, os relacionamentos com os irmãos ficam enfadonhos, a minha esposa, relacionamento com ela fica enfadonho, a minha paternidade fica enfadonha. Quando esse enfado começar a aparecer na nossa vida e nós tivermos o desejo de dar um tempo, é porque nós estamos cansados. Nós estamos cansados porque a incredulidade entrou, a dúvida entrou. Nós temos então, para resolver essa questão do cansaço, eu preciso me aproximar de Deus para que Ele possa fazer comigo. Então, nesse momento, eu quero ler com você Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, onde o Senhor Jesus chega e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Barro, vinde a mim. Você está cansado? Você é um vaso de barro, está cansado? Venha a mim. Você vai trabalhar, não vai? Tudo bem. Vamos dizer assim, interessante aqui a sobrecarga faz parte de você, barro. Nós que somos humanos, a sobrecarga faz parte, mas o alívio vem de Deus. Então, enquanto estamos unidos a Deus, eu posso até ter sobrecarga, mas eu tenho alívio. Eu estou trabalhando, sobrecarga vem. Oh, Senhor, que faço? Eu vou desistir. Calma, eu te levo. Sobrecarga, alívio. Sobrecarga, alívio. É importante nós termos comunhão com Deus. Fomos chamados para a comunhão do Filho, tá certo? Para quê? Para que nós nos misturemos a Deus, não nos cansemos e realizemos a obra de Deus. Essa era a minha porção para você no dia de hoje. Deus te abençoe. Até lá. Não esqueça, meu nome é Ed de Souza, pastor da igreja em Santa Maria.